Boa noite. É difícil explicar em palavras aquilo que a gente vivenciou lá esse final de semana. E como nós estamos falando há mais de 2 meses já sobre o Espírito Santo, esse tem sido a busca de muitas pessoas. Porque quem tem o Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus, ele tem tudo. E lá no retiro, pela liberdade, até falava isso hoje pela manhã, pela liberdade que nós temos lá, nós conseguimos experimentar coisas que quem está aqui, só aqui vindo nesse período, não é suficiente. Foi falado aqui da vigília. Sexta-feira é um outro expediente, é um outro tipo de expediente, não é um culto público, vem quem quer. E a gente tem programado uma fornalha para um sábado à noite, que também vai ser mais um momento especial, de buscarmos a Deus de uma forma mais intensa. E o retiro ele proporciona isso, a gente começa devagarzinho, com muita brincadeira, como foi sexta-feira à noite, e depois a palavra de Deus ela vai trabalhando nos nossos corações, e aí depois a gente come, e aí a gente descansa, e aí a gente brinca, e aí a gente ouve a palavra, e assim a gente vai indo, até que a gente chega num momento, e a gente não escolhe esse momento. Eu até estava alinhando com o pessoal ontem à noite, dizendo, olha, vamos ver o que vai dar amanhã, porque a palavra de Deus diz, foi o que Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3, deixa eu só pegar o versículo certo para vocês, João 3, 8, João 3, 8 diz assim, o vento sopra onde ele quer. Ele está falando do Espírito Santo aqui. Quer dizer, o Espírito Santo, ele se manifesta onde ele quer. Você escuta, mas você não pode dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jesus está dizendo, e assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, conversando com o pessoal, e a gente tem orado por isso, e a gente jejuou, e a gente clamou a Deus por esse retiro, e a gente tem feito isso pela igreja, a gente tem clamado pela igreja, os textos que a gente tem estudado aqui é sobre esse avivamento nos nossos corações, porque o avivamento, gente, não é a gente se ajuntar aqui e ser maravilhoso só para nós. Hoje, agora em casa, antes de estar aqui, a minha oração a Deus foi que aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente vivenciou lá, para mim o único sinal real é o que vai acontecer agora nas nossas vidas e através das nossas vidas. Me fiz entender, pessoal do retiro? Amém ou não amém? Então foi maravilhoso, gente, foi indescritível. E quando eu estava indo no caminho, eu também estava orando e dizendo, Deus, eu estou com saudade de determinados expedientes, determinados momentos, que alguns aqui sabem o que eu estou falando, alguns não sabem. E Deus nos surpreendeu. Foi realmente, como eu disse, eu não tenho outra palavra, foi indescritível que a gente vivenciou lá. Mas a gente tem buscado isso como igreja. E por que o Espírito Santo ele é essencial? Porque Jesus disse, quando Jesus estava com os discípulos, ele disse para eles o seguinte, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês de novo sozinhos, eu vou enviar outro Consolador. Vai achando os textos aí, porque eu vou falando, vou fazer aqui, que nem eu fiz hoje de manhã lá. A Vivi levou slide, prezi, vídeo e a coisa arada, e eu até estou com a minha ministração de hoje de manhã aqui, meu slide, e foi uma bênção a ministração dela, só trancava o slide, né? Mas
eu sou desse jeito. E Jesus, ele disse isso: eu não vou deixar vocês sozinhos, e eu vou enviar para vocês um ajudador que vai estar com vocês para sempre, para os dias bons e para os dias não tão bons e para os dias terríveis, ele vai estar com vocês. E é esse ajudador que nós temos buscado. E eu quero entrar numa parte, para não ficar repetitivo para quem foi, mas no tempo que eu tenho, eu quero introduzir, mas eu quero entrar numa parte que eu não entrei lá no retiro, que é o que o Espírito Santo faz na vida de quem o busca. A carta de Paulo aos Efésios, como eu falei lá, é a minha carta preferida de Paulo. Ela é incrível, que carta incrível. Talvez você leia e você não entenda nada, mas deixa eu dar um tema de casa: leia a carta de Paulo aos Efésios. São 6 capítulos, gente. Algumas coisas você não vai entender, fica em paz, fica bem tranquilo, mas tire para você aquilo que você entender. E no capítulo 1, versículo 13, ele fala que o Espírito Santo é o que determina que nós somos uma propriedade de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo, gente, o Espírito Santo em nós é a etiqueta de legitimidade. O Espírito Santo em nós, ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo em nós, ele determina que nós somos propriedade de Deus. E se nós somos propriedade de Deus, não importa onde a gente vá, viu? A gente é de Deus. E como tu bem colocou, e se acontecesse alguma coisa, teria um propósito nisso. Amém? E tu viu que furou o pneu do irmão também ali? Furou o pneu na ida? Só deixa eu dizer uma coisa: só fura pneu de quem tem carro. E da bicicleta também, só de quem tem bicicleta, né? Se não tem carro, não fura pneu, tá? Agora, se tem pneu, fura e está tudo certo, gente. Tomara que fure um pneu de cada um essa semana. E você seja grato pelo carro e não pelo pneu que furou. Amém? E se furar um, tem 3 ainda. Tá? Verifica o step. Vai que essa palavra pega. E aí o versículo 14, o apóstolo Paulo diz que, e isso aqui o Renato colocou, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até a redenção. O que é essa garantia? Outra tradução diz o penhor, porque é um sinal, é como se... O que esse texto ele quer dizer é que o Espírito Santo ele foi dado a nós na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O Espírito Santo é essa certeza. Se você tem o Espírito Santo, se você sente o Espírito Santo, tenha certeza de que ele começou uma obra na sua vida e ele é fiel para terminar, é a garantia da nossa herança até a redenção final, daqueles que pertencem a Deus. E o versículo anterior diz que nós somos propriedade dele por causa do selo. O Espírito Santo ele é esse selo. E no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele fala sobre o se revestir desse poder, que olha o que diz o texto ali: ora, para que com suas gloriosas riquezas. Olha o que é o Espírito Santo em nós. É as gloriosas riquezas de Deus. Ele fortaleça no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito. E aí, através disso, olha a obra do Espírito Santo. Cristo vai habitar no nosso coração mediante a fé. E eu oro para que vocês estejam arraigados, com raiz, tá? Presos
e alicerçados, bem fundamentados em amor. 18. Para que isso? Para que vocês possam, junto com toda a igreja, os santos é a igreja, experimentar, compreender um pouquinho do tamanho do amor de Deus, através de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha nos nossos corações. É isso que ele quer dizer nos versículos 16 e 17. Ele trabalha nos nossos corações. Ele nos orienta à mudança. É Ele que nos convence o que tem que mudar, o que tem que deixar, o que tem que fazer. É Ele que trabalha nos nossos corações. Bota o 16 e 17, por gentileza, Vanessa. Isso. Então Ele nos fortalece no íntimo com poder. Esse poder não é nosso. E aí Cristo, Ele começa a habitar no nosso coração. E essa palavra habite aqui, foi um dos grandes aprendizados da minha vida nesse estudo do Espírito Santo. Essa palavra habite, porque eu vou estudando as palavras, é um habite de dono. Quer dizer, através do Espírito Santo, Jesus, Ele vai mudando o nosso coração. Ele vai mudando as coisas de lugar na nossa vida. E o que nós buscamos não é a ajuda de Deus, sim ou não, gente? Sim ou não? Nós não buscamos aqui a ajuda de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a força de Deus, o benefício de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Buscamos isso, sim ou não, gente? E isso tudo está no Espírito Santo que está em nós. Por isso que eu disse no início, eu tenho dito isso para vocês e tenho orado sobre isso por nós como igreja, para que a gente possa buscar o Espírito Santo. Por isso esse retiro foi tão especial. Porque a gente, muitas vezes, a gente estava vivendo uma religiosidade. A gente estava devagar. A gente estava vindo na igreja, mas não estávamos buscando a Deus como devemos buscar. E a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o retiro, ele respondeu, aliás, foi só mais um. Até porque já vamos para o próximo, que diz lá em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo... Tem uma outra tradução que diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque é uma obra contínua, gente. Eu falei hoje lá no final do retiro. Muitos encheram o copo. Eu acredito que alguns ficaram meio copo. Eu não consegui ver, eu não vi mais nada. Uma hora lá eu não queria olhar ninguém. Eu não estava apagado, não. Porque Deus não fala com ninguém dormindo, a não ser que Ele te dê um sonho. Amém, gente? Mas eu me desliguei mesmo para aproveitar o momento, né? Aproveitar o momento. E então tinha gente meio copo lá, mas já está bom, chegaram lá seco. Chegaram lá o copo quebrado. Então o copo já foi restaurado e o Espírito Santo já começou a fazer uma obra. Mas muitas pessoas saíram de lá copo cheio, mas amanhã já não vai mais estar tão cheio. A gente tem que fazer o que então, gente? Manter o copo cheio. Isso não é, vai ter culto todo dia. Não, vai aprender a orar. Vai aprender a buscar o Senhor no secreto do teu quarto. Vai desenvolver essa vida de oração, essa vida de devocional, essa vida de intimidade com Deus, essa vida de oração a Deus. Isso é tão bom, gente. Eu parei para orar antes de estar aqui com vocês, e não agora, por causa que ia começar o culto. Não, essa oração eu faço aqui. Mas foi logo que cheguei em casa, eu fui falar com Deus. Eu tirei um tempo para falar com Deus sobre nós. E daí pergunta, foi difícil? Não foi, gente.
Não é. Mas isso é uma prática. Assim como tem gente que bebe todo dia, larga a bebida e começa a orar todo dia. Tem gente que é viciado em Netflix, é todo dia. É viciado em sei lá o quê, mas todo dia tem que fazer aquilo. E aquilo não constrói, aquilo não edifica. Então desenvolva um hábito e a prática de buscar ao Senhor todos os dias. E aí você vai se enchendo do Espírito. Os resultados da nossa vida, eles são ligados ao que nós mais buscamos. Sabe o teu estado interior? É a tua busca. É a tua busca. Então, quando nós buscamos mais ao Senhor, eu conheço o Senhor. Para com isso, religioso. Deixa eu te falar, a comida de ontem não te sustenta hoje. A plenitude de Deus ontem não serve para hoje. Por isso que essa palavra de Paulo, ela é em todos os momentos, ela é todos os dias. É para nós buscar nos encher do Espírito Santo todos os dias. E no capítulo 4, versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando que eu entristeço? E você sabe que quando você entristece alguém, aquela pessoa ela se distancia de você. Quando que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu paro de seguir as instruções que eu recebo dele. O capítulo 4, versículo 3, ele vai falar sobre priorizar o Espírito Santo. Façam todo o esforço para conservar a unidade pode ver que é o Espírito com letra maiúscula, a sua unidade, você ser um com Ele. Faça todo o esforço para conservar a sua unidade no Espírito. Faça todo o esforço. Tudo que tiver ao seu alcance. Pessoas te tiram a paz, olha aqui para mim, te afasta. Lugares te tiram a paz, se afaste. Coisas te tiram a paz, se afaste dessas coisas, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que a paz ela é o árbitro do nosso coração. Então faça todo o esforço possível para se manter cheio do Espírito Santo. E quero dizer, é isso que nós precisamos, é esse ser cheio do Espírito Santo, que nós precisamos para reconstruir a nossa vida. Para manter uma família saudável, para tomar as decisões. E lá no capítulo, deixa eu abrir aqui, a minha, e aí lá no capítulo 5, e versículo 22, a partir disso, aí nós vamos conseguir ser uma família conforme o propósito de Deus. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E a palavra vai dizer que os homens, eles, vamos seguir. Porque alguma mulher pode pensar assim, como assim o marido é meu cabeça? Assim como a igreja é sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. E maridos, é interessante, dá para pensar tanta coisa aqui. Vocês viram ali que a Bíblia não manda a mulher amar o marido. Não está escrito ali. Mas manda os maridos
amarem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por... Eu duvido alguém que não queira um homem assim na sua vida. Amém, gente? Uma mulher que tem um homem como Cristo, se submete sim ou não? O problema é que tem muito homem que em vez de ser Cristo é um demônio. Mas aí pega o texto para dizer, a Bíblia diz que tu tem que me obedecer. E diz que tu tem que ser que nem Cristo. Pegou, mulher? Amém ou não amém? Pega, guarda o versículo, porque quando ele vier, você já leva de volta. Não, vocês estão lendo o texto sim ou não? Porque é muito fácil dizer, a mulher tem que obedecer ao marido. Sim. E o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Tem que ser como Cristo. Um marido tem que ser tão especial para a esposa, assim como Jesus é especial para nós, a sua igreja. Que a Bíblia vai dizer exatamente isso, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então eu não posso pegar a Bíblia para aquilo que me convém, eu tenho que ler a Bíblia como ela é. Agora, um homem cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza, estou pensando se eu posso falar aqui, mas não vou falar. Eu não me perdi. Ai, como eu queria falar. Não. Não posso. Não posso. Mas o papel do marido, eu olhando para a Bíblia, eu acho que a responsabilidade do marido é mais desafiadora que a da mulher. Deus me fez homem, eu tenho certeza, é só olhar no meio das minhas pernas. Mas é mais fácil, biblicamente, é o meu ponto de vista agora, amém? Digo eu, vou dizer o que o apóstolo Paulo falou uma vez, está escrito, agora vai dizer eu, não o, é mais fácil ser mulher. Amém? O problema é por que as mulheres não querem a Bíblia? O problema é a Bíblia ou é os homens? Não, você não pode falar, está do lado, né? Tá, entendi. Tá, eu entendi. Deus olhou teu coração, irmã. Amém? Então assim, o problema não é, gente, o problema é que as pessoas, elas pegam a Bíblia aquilo que elas querem. Elas pegam da Bíblia aquilo que elas querem. A Grazi tem dia, como todo dia, tem os seus trabalhos, né? E eu digo para ela, se tu quiser largar, larga, porque quem tem que manter a casa sou eu. Talvez a gente vai ter que ajustar, alinhar, tem mês que ela ganha mais que eu. E está tudo bem, e é uma bênção. Mas a gente tem clareza. Tem clareza. Porque se amanhã eu disser que vou para outro lugar, ela vai vir junto. Porque a mulher acompanha o marido. Agora o marido tem que mostrar firmeza, tem que mostrar para onde está indo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Mulher gosta de homem com confiança. Vocês sabem que o homem olha a beleza. A mulher gosta de se sentir segura. Até as mais turrona. Mulher gosta de homem que dê a ela segurança, calça frouxa. É real. Agora, se a mulher se sente seguro, está tudo certo. Está tudo certo. Claro que a Grazi não larga o trabalho, está tudo certo. Mas sabe aqueles dias, aquilo ali dá para ela o que, gente? Fala para mim.
dá para ela o quê? Segurança. Mas claro que eu dobro meus joelhos, Senhor, pelo amor de Deus, não! Entende? Vocês têm que usar as armas, entendeu? E a espiritual é a melhor. Eu não falo nada para ela. Tomara que ela não esteja assistindo em casa agora. Já estava com dor de cabeça, deve estar fazendo outra coisa. Mas entendam isso, gente. Qual é o nosso papel como homem? Qual é o papel da mulher? E quando nós vemos o propósito da mulher, porque eu gosto sempre de olhar para Maria. Quando eu olho para Maria e José, o maior propósito não estava em José. Não é que ele não tinha um propósito, mas o maior propósito estava em Maria. Tanto que o anjo diz, olha, fica tranquilo, José, que o que ela tem ali é do Espírito Santo. Deus fala com ela e Deus fala com ele. E ele é um homem de Deus, protegendo, cuidando e não expondo a gravidez dela, porque eles não eram casados ainda quando ela ficou grávida. Ele foi um homem de Deus na vida dela. E aí nasce Jesus, e aí o propósito maior está na vida de quem? De Jesus. E Maria e José são pais incríveis para Jesus. Amém? Porque o versículo bota o 31 aí, gente. Ô Vanessa, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua, tem gente que é casada com a mãe ainda. Ô mãe, o que tu acha? E os dois se tornam uma só carne. E aí vocês constroem uma nova família. E aí o capítulo 6, versículo 1, vai dizer filhos, aos filhos aí, que moram com os pais, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te corra bem, atenção filhos aí que não obedecem os pais. Os filhos que vão bem na vida, são os filhos que honram os pais. E aí a gente começa a entender isso aqui. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração dos jovens, das jovens. Para que te corra bem, e para que tu tenhas longa vida sobre a terra. Eu não sei qual era a regra do pai e da mãe, mas existia uma regra para mim. Quando eu andava de bicicleta na vila, existia uma regra para mim. Não sei se vocês lembram, velhos. Eu não podia ir na 7 de setembro de bicicleta. Não sei, porque tinha muito movimento, né? Eu não podia ir na 7 de setembro. Podia ir na Pedro Aros, podia ir na 1º de março. Eu não podia ir na 7 de setembro. Não sei qual era a regra de 7 de setembro, mas tinha essa regra. Eu ia na 7 de setembro. E eu me lembro que o meu coração sempre fazia assim, ó. Daí, gente, um dia, uns amigos meus mais velhos, os amigos mais velhos são umas bênçãos. Daí eles com as bicicletas maiores, e um disse assim, nós vamos lá na 7 de setembro, meu pai mandou buscar um negócio lá. Vamos, Cássio. Daí eu disse, não posso. Para, não pode. Que a coisa fica tirando a gente, né? E aí eu pensei, eu vou ir. Até então eu só atravessava a 7 de setembro, eu nunca tinha andado na 7 de setembro. E eu peguei minha bicicleta e fui. Eles eram mais velhos, a bicicleta era maior e melhor. E uma hora eles atravessam a rua, fico naquelas assim, sabe, e vão. E eu pensei, se eles vão, eu vou. E vim uma 608. E eu fui, gente. E eu não tinha nem, para você ter uma ideia, a 608 passou em cima do meu pneu dianteiro. Quer dizer, eu não cheguei nem no meio, ainda bem. Senão eu tinha passado em cima de tudo, né? E aí, eu pensei assim, meu Deus. A bicicleta ficou embaixo do caminhão e eu corri, naquele dia, o Usain Bolt. Eu deixei a bicicleta, eu saí correndo, eu devia ter uns 7 anos. 6, 7 anos, por aí.
E eu corri, não sei para quê. Parou o trânsito, o caminhoneiro saiu, fugi. Aí uma hora não aguentei mais, me escorei. E o caminhoneiro correndo atrás de mim. Eu pensei que ia me socorrer, né? Ele parou e disse assim: se eu te mato, guri, se eu te mato. E me deu mal um xingão ainda. Eu já não chega me atropelar, estragar minha bicicleta e ainda me dar um xingão. Daí, peguei minha bicicleta, pneu furado, fui embora empurrando, meus amigos rindo. E eu só pensava assim, ó, o meu pai e minha mãe me disseram. Eles me disseram. Palavra de pai e mãe, olha, é quase uma maldição. Sempre acontece. Principalmente de mãe, né? Mãe é uma desgraça. Ela diz, vai cair, pum. Cuida do leite para não derramar. Uns não vão nem entender. Não, e o leite é uma coisa demoníaca. A mãe tinha uma leiteira marrom, que era para assoviar, nunca assoviou, ou assoviava quando não era para assoviar. Vocês sabem o que eu estou falando? Quem sabe o que eu estou falando? Aí a mãe dizia assim, Cássio, cuida do leite. Não deixa derramar o leite. Fica em paz, mãe. E lá um desenho dando, né? Aí tu fica aqui no leite, ó. E assim, ele está lá embaixo. Ele está lá embaixo. Vocês sabem o que eu estou falando? Ele está lá embaixo, gente. Ele não nem ameaçou. Porque ameaçar, tu desliga e... ele volta, é ou não é? Tem uns que não entendem o que eu estou falando. E sabe o que é uma coisa? Daí tu olha assim, 3 segundos. Daí veio a expressão, não adianta chorar. Não adianta. Mas enfim, se eu tivesse obedecido, eu corri risco de vida aquele dia, sim ou não? Se eu tivesse obedecido eles, eu teria corrido, sim ou não? Atenção, filhos. Não importa, eu já tenho 20, está morando com eles? Obedece. Ouve teu pai e tua mãe. Pais, incentivem os seus filhos a buscar o Senhor, porque eles vão, filhos cheios do Espírito Santo, são filhos extraordinários. Não estou dizendo que são perfeitos, que não fazem, não, mas são filhos extraordinários. Amém? E aí vai dizer para os pais, no versículo 4, pais, pais, cutuca os pais do teu céu, tem pai do lado aí não? Pais, não irriteis os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho não os teus, mas tem gente que não sabe nem a Bíblia. Então você tem que aprender mais da palavra de Deus para ensinar os seus filhos nas instruções e nos conselhos da parte de Deus. E quando nós irritamos os nossos filhos, não vou pregar, porque eu preguei uma mensagem só sobre esse versículo aqui no Dia dos Pais. Quando que nós pais irritamos nossos filhos? Quando nós cobramos uma coisa e fazemos outra. Oposto, isso irrita, quem foi filho aqui irrita sim ou não? Mas irrita demais, deixa os filhos irados. E aí depois no versículo 5 vai dizer, escravos, que aqui seriam os colaboradores, tá? Obedeçam a seus senhores, ali com letra minúscula, quer dizer, os nossos líderes, chefes, gerentes, enfim, com respeito e temor, com sinceridade observe, obedeçam como a Cristo. 6. Obedeçam-lhes, olha só, não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Atenção você que é colaborador de alguém. Não faça as coisas somente para mostrar, somente para as pessoas verem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela
de coração, com boa vontade, ela faz muito bem o seu trabalho. Amém? E o 7. Sirvam a seus senhores de boa vontade. De boa? Você que está, amanhã é segunda-feira, que droga. Não. Entenda que todo o nosso trabalho nós temos que fazer como se fosse para o Senhor e não aos homens. E o 8? Porque vocês sabem, preste atenção nisso aqui, gente. Do nosso trabalho, esse princípio é tremendo, vem o salário, mas do Senhor vem a nossa recompensa, pelo bom trabalho que nós fizemos no dia a dia. Tremendo isso. Da empresa vem o salário, mas do Senhor vem a recompensa, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Naquele tempo, então, fosse um colaborador, fosse escravo. E o 9? Porque não sobra para ninguém aqui. E vocês, senhores? Você que é chefe, líder, tratem os seus escravos, né? Os seus colaboradores da mesma forma. Atenção, não os ameacem. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês, quer dizer, nós temos o mesmo Deus, está no céu. E Ele não faz diferença entre pessoas. Agora, sintetizando, porque a hora avançou. É interessante que o apóstolo Paulo dá todas essas instruções, depois de ensinar a igreja de Éfeso a ser cheia do... É só um homem cheio do Espírito Santo que vai ter um comportamento segundo a vontade de Deus. Só uma mulher cheia do Espírito Santo vai ter um comportamento segundo a vontade de Deus. Só filhos e pais cheios do Espírito Santo vão se comportar assim. Só empreendedores e colaboradores cheios do Espírito Santo vão se comportar dessa maneira. E o que eu vejo também na carta aos Efésios, é quando ele fala dos dons, que Jesus, ele levou o cativo o cativeiro e ele concedeu dons aos homens. E eu finalizo dizendo, essa carta é tão rica, vale muito a pena estudar essa carta, porque aqui nós vemos como nós vamos ser transformados para construirmos uma família que vai viver em harmonia e de forma saudável. Amém? Aqui o apóstolo Paulo fala do nosso propósito. Deus nos dá dons para nós cumprirmos o propósito dele. E quando nós estamos transformados, escuta isso aqui, eu finalizo. Quando nós somos transformados, e quando nós estamos vivendo a nossa vida dentro do propósito de Deus, e o propósito de Deus transcende as paredes da igreja, nós vamos experimentar uma vida plena, uma vida de realizações e abundante. Amém? Vou repetir. Pode se colocar de pé. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós entendemos o nosso propósito, que transcende as paredes da igreja, e quando nós vivemos dessa forma, transformados pelo Espírito Santo, vivendo o nosso propósito todos os dias, nós vamos viver uma vida mais plena, mais realizada, mais abundante, por consequência, mais feliz. Amém? E não é por acaso que nós buscamos? Sim ou não? Quero dizer, tudo que nós buscamos, escuta isso, tudo que nós buscamos no Senhor, na verdade é só o começo daquilo que Ele pode
e deve e vai fazer na nossa vida, quando nós andarmos na sua presença, quando Ele for prioridade, e quando nós estivermos cheios do seu Espírito Santo. Me fiz entender, amém ou não amém? Por isso vale muito a pena buscar isso, orar por isso, clamar por isso, desejar os dons, desejar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo, porque Ele transforma a nossa vida, e Ele nos dá propósito, e nesse propósito, e vivendo esse propósito, nós nos tornamos pessoas abundantes, amém? Cheias, vivas, plenas. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por essa noite, por cada momento na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que trabalha nos nossos corações. E eu peço que tudo que nós vivemos, vimos, ouvimos nessa noite, possa despertar algo nos nossos corações. No mínimo, um desejo, Pai, de Te buscar mais, de Te conhecer mais, de aprender mais do Senhor. Eu quero clamar, eu quero seguir clamando, para que o Teu Espírito Santo transforme, avive os nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, Tu és o selo de que nós somos propriedade, Tu és a garantia, Espírito Santo, Tu és a garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda, e nós continuamos clamando para que Tu possas trabalhar em nós, para que nós sejamos a igreja, o referencial daqueles que estão ao nosso redor, que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo, a carta escrita pelo Senhor dessa terra. Pai, no nome de Jesus nós oramos nessa noite, oramos para que o Senhor nos faça conhecer a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo nos ajude a andar sobre ela, sendo um cristão segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre nós, sobre essa noite, sobre esta semana, sobre cada vida, cada família aqui presente, cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus, Pai.